Olá, gente, sejam bem-vindos. A gente vai agora para a nossa terceira competência, que é sobre noções de enogastronomia. Para essa aula, a gente vai contar, com a ajuda do enólogo da Vinícola Miolo, o senhor Felipe Sesca, que vai falar um pouco para a gente sobre a noção, de como melhorar a questão do vinho e a comida, fazendo disso uma experiência, gastronômica que seja inesquecível. Felipe, então, como é que a gente faz assim as principais combinações dos vinhos e das comidas? Bom, essa parte da harmonização, essa arte que se fala tanto hoje em dia, é uma arte bem complexa, envolve muitas coisas. Tem vários detalhezinhos que podem ou nos ajudar ou complicar muito a nossa vida, né? Mas a gente pode começar pelo que a gente disse que é a harmonização mais fácil, e mais clássica, que é a nossa harmonização por cores, Tirem os peixes, que é a carne branca, com os vinhos brancos, e as carnes vermelhas, carne de gado, com os vinhos tintos, Mas, partindo dessa base, a gente pode incrementar ela um pouquinho. Também tem variações, Porque a gente não pode ficar simplesmente focado, porque eu vou comer um peixe, eu tenho que tomar vinho branco, eu não posso, vou comer uma carne, tem que ser vinho tinto, obrigado àquilo. Alguns outros detalhezinhos podem fazer com que essas combinações e harmonizações, elas nos deem outras possibilidades. E quais são? Então assim, a gente pode começar pela parte dos temperos, Existem alguns temperos que são totalmente prejudiciais para qualquer tipo de harmonização, que podem ou nos facilitar ou nos complicar totalmente a vida, Vamos dar exemplo, alguns temperos, vamos dizer assim, meio que exóticos, Temperos indianos, uruguaios, temperos que não são muito comuns no nosso dia a dia, apesar que alguns do nosso dia a dia, como alho, cebola, cominho, coentro, eles não são fáceis para se harmonizar, eles acabam, vamos dizer assim, ampliando o sabor desagradável, principalmente o sabor amargo do vinho. Então são temperos que a gente deve limitar o uso ou controlar a quantidade que a gente vai empregar. Porém, alguns outros como pimenta, cheiro verde, salsa, são temperos que eles também vão já ajudar um pouquinho no nosso dia a dia. Pratos que levem muito tempero, pode ser azeitona, pimenta, eles demandam já vinhos que tenham uma estrutura, uma complexidade um pouquinho maior, em função do valor que eles vão agregar também ao prato. Como alguns molhos mais aromáticos, pode ser um molho de maracujá, um creme branco, enfim, eles podem levar também para um prato mais leve. Então isso quer dizer que numa carne vermelha com um molho mais untuoso, então um molho de creme, ele pode vir a combinar com o vinho branco, por exemplo? Pode. Assim, o que a gente tenta fazer é sempre um equilíbrio de sabores. Então, se o prato for um prato leve, fácil, mesmo que seja um prato de base de carne vermelha, ele pode ser acompanhado de um vinho branco, porque o contexto do prato é a leveza. Se for mesmo um fruto do mar, uma lagosta, um camarão, filé de congro, um sirigado, que vier com molho de alcaparra, botar pimenta, ele vier com purê de macaxeira, com molho com tomates, um bobó, que seja, que é um prato bem consistente e que tem um sabor mais marcante, ele também já pode puxar por um vinho tinto. Então, porque o nosso principal objetivo é fazer com que o prato não seja tão leve, que o vinho mascare ele, e que o vinho também não seja tão forte que mate o prato. Exatamente, a noção da enogastronomia, a gente é justamente trazer o equilíbrio entre o prato e o vinho. Então, por isso, não há uma regra, como bem frisou o Felipe, a regra clássica, das cores, mas ela não é algo engessado. É necessário muitas experimentações, e, lógico, o bom senso, justamente em tentar identificar que sabores não podem brigar, o que a gente fala em brigar, Felipe? Um sabor brigar com o atrito, outro. Tem sabores, por exemplo, vai tomar um prato que tem um toque de acidez, com um vinho que tenha muito tanino, o sabor da marca vai se sobressair muito, vai ser como morder um caju verde. Então, uma coisa que não dá, Então, querer comer um filé ao molho ferrugem, tomar um vinho branco refrescante como um vinho verde, não dá certo. Vai querer um salmão ao molho de maracujá para tomar com um Bordeaux, um tinto de grande guarda, com grande passagem de barrica de carola, também não vai dar muito certo. Então a gente tem que cuidar um pouco desses detalhes. Como a gente tinha comentado, alguns temperos como alho já não ficavam bem
Pratos que contêm ovo também não dá muito certo. É isso que eu ia te perguntar. Tem algumas misturas que não são fáceis de fazer. Por exemplo, ovo, repolho. Vamos assim, ingredientes que são enxofrados, né? Que é o ovo, o repolho, eles não combinam bem com o vinho. Muito complicado fazer a harmonização deles. Aqui a gente tem o costume de fazer o casamento queijos e vinhos, né? Então, vinho tinto com todos os tipos de queijo, vale? Não vale. Mas assim, tanto pro queijo, como a gente pode ver um pouco mais à frente a questão do chocolate, né? É um prato, uma coisa que todo mundo gosta, né? Até se diz que de cada 10 pessoas, 8 gostam de chocolate e 2 mentem, né? Então, mas chegando no queijo que você comentou, o queijo existem vários tipos de queijos, várias maturações, formas de preparo, queijos mais duros, queijos mais moles, queijos que possam conter fungos, que não contenham, né? Queijos adocicados, queijos não adocicados. Então cada tipo de queijo vai ter um prato diferente, né? O próprio gorgonzola, que é um queijo muito famoso, apesar de ser um queijo de sabor muito intenso, é um queijo que tem a questão do bolor, né, do fungo dentro, que dá o tom esverdeado dele, é um queijo que ele foge totalmente à regra, né? É um queijo que ele acompanha muito bem vinhos licorosos, vinhos de sobremesa, como é o caso do Sauternes, né? É uma quebra-regra muito clássica. Vai pegar um queijo com uma polpa mole, também pode tomar um vinho branco mais refrescante, né? Pode ser um vinho verde, um frisante, ou um próprio espumante. Vai pegar um camembert, um brie, já vai pegar por um queijo com uma maturação um pouco mais longa, né? Você já pede um vinho tinto ou um branco com uma passagem em madeira. Tem que cuidar um pouquinho desse detalhe, principalmente a questão da maturação, né? Não necessariamente ser um queijo mais mole ou mais duro. Certo. E com relação à massa, né? O macarrão, a pizza, que tipo de vinho combina melhor? Perfeito. Então, assim, entrando nessa parte das massas, das pastas italianas, né, em geral, varia muito, principalmente em função do molho, né? Tempero, condimentos, ele pode oscilar muito. Mas, em geral, as pastas, em geral, elas sempre têm a questão da cremosidade, né, da suculência. Então, elas pedem, independente do prato, ou um vinho que tenha um tanino, uma estrutura para quebrar a gordura, ou então um vinho que tenha uma boa acidez para acompanhar o prato, né, com o mesmo objetivo. Então, se for uma massa ao pesto, ou uma massa com manjericão, uma massa ao molho branco, 4 queijo, catupiry, pode ser uma pizza margherita, né? Algo que leve um pouco mais das ervas e do queijo do branco, pode ser um espumante ou um vinho branco, pode ser um branco, dependendo da parte dos temperos, ou um branco mais aromático para acompanhar, um branco um pouco mais encorpado com barril de carvalho, como um chardonnay, um viognier. Ele vai pegar uma massa bolonhesa, um pomodoro, com carnes, pizzas no mesmo estilo, né? Pode ser uma pizza com picanha, enfim, daí já vai pedir um tinto um pouco mais, ou um pinot noir, se for uma pizza, ou uma massa começando para essa questão da intensidade, ou então passar já para um merlot, para um malbec, né? Um vinho que vai crescendo junto. Outra coisa, Felipe, que a gente ouve falar muito é da questão dos traços culturais, né? As questões culturais, essas comidas que tem muito a ver com a localidade e o vinho respectivo a essa comida. Perfeito, né? Existe um consenso que, em geral, que os pratos típicos de cada região, eles têm a tendência a sempre combinar com os vinhos daquela região. Hoje a gente vai falar do bacalhau, por exemplo, a bacalhoada, que é um prato clássico de Portugal, harmoniza muito bem com vinho verde, que é tipo de lá. Vai falar de uma massa, de uma pizza, como a gente comentou, com um tinto mais leve, ou mais encorpado como um sangiovese italiano. Vai falar de uma carne ao ponto, um prato mais elaborado, mais consistente, que precisa de um tinto com maior corpo, que vai falar da França, né, de um Bordeaux. Vai falar, por exemplo, aqui do Vale de São Francisco, que é pertinho de nós, né? Onde a gente tem como prato típico o bode, né? Hoje nós temos grande destaque para o Vale de São Francisco para acompanhar também esse prato, que é um prato difícil, os espumantes e os vinhos tintos da uva Shiraz. Vai falar do sul do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, melhor, no Rio Grande do Sul a gente tem duas regiões bem distintas, a Serra Gaúcha, que é tipicamente italiana, com uma região da Campanha que é um pouco mais de descendência espanhola. A região da Campanha
prato mais clássico é o churrasco, como todo o Rio Grande do Sul, mas muito mais forte, onde a gente vai precisar de um vinho tinto. Hoje os vinhos tintos da região da Campanha estão se destacando muito. A própria Miolo hoje ela tem 2 unidades de produção na região da Campanha. Como vai falar da Serra Gaúcha, tu vai entrar então voltando na questão italiana, né, nas massas, um pouco do frango, o galeto, as pizzas. Ainda vai pedir um tinto com uma boa acidez, né, com uma estrutura, com um branco de maior estrutura também. E tu falou da questão do vinho espumante, né? Tendem a achar que o vinho espumante é um coringa, né? Ele é um coringa? Não deixa de ser, né? Assim, hoje, o que a gente busca na harmonização é que a acidez dos vinhos brancos, ela quebra um pouco da gordura e dê a limpeza da nossa boca, ou o tanino do vinho também quebra a gordura e mantém o nosso paladar limpo. No caso do espumante, a gente tem a refrescância dele e a gente tem o gás carbônico, né, as borbulhas famosas, que também vão fazer um trabalho parecido com o tanino para fazer a limpeza da nossa boca. Então, de certa forma, assim, tá na dúvida, o espumante é sempre um coringa. Cuidando sempre do detalhe, os espumantes brutos vão desde a entrada até o prato final, e os espumantes mais adocicados, como um demi-sec, o moscatel, deixar um pouco mais para sobremesas ou então para a entrada. Bom, gente, então a gente acabou de ver, né, a questão da harmonização. O ideal é procurar experimentar, certo? Lembrando que no Brasil a gente tem, às vezes, a confusão com relação ao vinho doce, né? O Felipe falou, o vinho doce não é aquele vinho doce que vem em barris, né? Em garrafões. O vinho doce, ele é feito por processos, né? A gente já viu, inclusive na competência 2, um processo que a uva, né, ela vai amadurecer a ponto de formar o açúcar e dar um teor, né, mais açucarado ao vinho, e não esse vinho que a gente tem, que é o suco de uva com aguardente de cana. Então, o vinho doce, né, ele tem todo um processo, como vocês bem sabem. Então, a harmonização, ela precisa, né, compreender o sentido daquela alimentação, daquela comida, e o sentido do vinho que você vai servir, né? O importante é realmente experimentar e estar aberto, inclusive, a novas experiências. A gente se vê na próxima semana. Obrigado. Obrigado, Felipe. Obrigado, Sandra.